Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer aqui para vocês um corte do Equipe F da ESPN. Você vai acompanhar tanto o Pascoal, o Zinho, o Zé Elis se rendendo mais uma vez ao Verdão. Primeiro com a grande vitória do Palmeiras para cima do Internacional e a liderança do Brasileirão. Mas fechando o vídeo, eles vão falar muito sobre John Arias e cravam, cara, o Palmeiras muda de patamar sim com a chegada do John Arias e forma sim um super Palmeiras para essa temporada de 2026. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Estamos de volta para falar, Zé Elias, da vitória do Verdão. Conseguiu um 3-1 contra o Inter fora de casa. Venceu bem, assumiu a liderança. Zinho, vou começar com você. Bela vitória importante do time de Abel Ferreira. O Palmeiras voltando a trazer aquela confiança, né? Aquela brincadeira que a gente faz aqui, eu falo que é confiável o time do Palmeiras. Vai, se impõe, time do Abel, né, que é sólido, que é um time, isso aí, confiável. É tão confiável que o Gustavo Gomes voltou a fazer gol de cabeça, que é a força dele, a força do time, a força ofensiva, a bola parada. O Tigrinho, né, o Vitor Roque, muita força, né, para arrancar, para puxar contra-ataque. Andreas Pereira, muito bom jogador, né, qualidade técnica dele no meio. É um Palmeiras que vai novamente se incorporando no seu estilo, na sua característica. Consegue uma vitória importantíssima, né, fora de casa, 3-1. O Inter é que, de novo, né, Pascoal? A gente ia criar, faz um bom jogo contra o Flamengo, parece que vai engrenar, parece que a coisa vai acontecer e sérias dificuldades, ó. Bola muito longa, a zaga batendo cabeça, o Tigrinho ganhando dos dois, né? Então, assim, é um Internacional que fica aquela em ponto de interrogação. De novo, sofrimento no ano, como foi o ano passado, o Campeonato Brasileiro, tem elenco para jogar melhor do que está jogando. Tem a chegada de um treinador que tem qualidade, tem capacidade. Então é decepcionante, né? Agora, 2 derrotas dentro de casa no início de competição. O que tinha de esperança por empatar contra um dos grandes favoritos, que é o Flamengo, fora de casa, cai por terra quando você perde 2 jogos dentro de casa. Aí é muito ruim. Então tudo bem, hein, Pascoal? Você está se ajeitando na cadeira por quê? Estou me ajeitando na cadeira aqui porque eu recebi uma informação aqui. Achei que era por causa da zaga do Inter. Não, a zaga do Inter. O mercado falha nos 2 gols do segundo tempo. Né? Impressionante. O mercado perde as 2 bolas. Né? Uma na bola dividida com o Vitor Roque. O Vitor Roque é um trator, né, gente, de forte. Todo mundo sabe que essa é a bola da característica dele. E ele vai, vai dominando, vai saindo dentro da área e chega para fazer o gol. A bola meio que... o futebol é meio que ingrato. O Internacional também chutou uma bola muito parecida, pegou no travessão. O Palmeiras chutou uma bola carambolada, foi parar dentro do gol. Né? Então é mérito de quem chutou, né? É mérito de quem construiu a jogada. E depois, o Luigi rouba uma bola do mercado como se fosse assim, ele entrou e passeando, ele entrou, roubou a bola e deu passe. O Evangelista entrou na área, deu passe para trás para sair o gol. É um negócio assim meio que... O Internacional também precisa contratar a zagueira, né? Do lateral... Zagueiros, no plural. Né? Concordo. Zagueiros, no plural. E, para mim, o Gomes foi o personagem do jogo. Fez o gol de cabeça e deu passe, aquela bola esticada longa, para o Vitor Roque fazer o segundo gol do Palmeiras. Agora, o segundo do Ronaldo é um baita gol, hein, gente? Esse gol aí. Esse gol é espetacular, ó só. Ó, a bola bate no Murilo e volta para ele. Ó o Ronaldo, ó. Pimba! Lá no ferro. Como é que vai pegar? Não pega. Não pega.
Não pega. Não pega. Aí é o que eu te falei do Tigrinho, ó. Olha lá, Ganhou olha lá. dos dois, vai sapatear na área, vai jogar um puxão, vai bater, vem pra O salvar. goleiro vai... Então, mas aí cavaco. eu não vou colocar nenhuma culpa no goleiro do Internacional também nesse lance, não. Ele só fica esteticamente feio pra ele, mas, Mas ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. E a bola pegou efeito, né? A impressão que dá é que É ele que dava ela pra corre, chegar. né? Só que a bola, quando ela quica, ela corre. Olha lá, ó, ela acelera, ó. É, ó. Tá vendo? Não dava pra fazer. Agora... Agora, não, Zé. Não, mas Ei, ele... Zé. Mas o Mercadão. mercado, dá pra entender, o mercado tava com a coluna ruim depois do corte que ele tomou do Vitor Roque. do Vitor Roque ali, por isso que ele não tinha força ali pra perder essa Você bola. sabe bem que esse negócio de Ô, coluna... coluna eu sei bem, mas assim, de novo, né, o que nós estávamos falando sobre o Inter, não dá pra... Eu sei que é começo de campeonato, tudo, mas assim, o Inter vai ter essas alternâncias, de novo, de irregularidades para jogar. Conseguiu, de certa forma, em alguns momentos, conseguiu ter um pouco um controle mais de jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas é muito instável. Né? O que nós falamos, que eu falei do Santos em relação à zaga, eu falo a mesma coisa para o Inter. Você não tem segurança nenhuma. Sim. E aí, como um volante, quando eu jogava e minha zaga era ruim, o que acontecia? Eu não saía de perto, eu ficava ali na frente e tal, porque eu falei assim, não, se eu sair, vai ter problema. Garantir, né? Não, mas é uma coisa, eu tô passando para você, percepção. tô passando para você o que nós jogadores, né, na época, que eu jogava, você percebia. Não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, o centroavante pega na bola e vai para cima. Aí já era. Né? É natural isso. Isso aí você cria na defesa, né? Você fica ali plantado e depois tem o meio-campo que vai lá para frente. Você tem que chamar o meio-campo para não ficar esse espaço e o ataque. Então tem alguns problemas que precisam ser corrigidos. Assim, dá um tempo. Primeiro, vamos ver se o Inter vai contratar jogadores para essa zaga ou não. Mas o Pesolano, desculpa. Pesolano, ele é um time, ele gosta de um time bem objetivo, é um time de muita intensidade. Durante o ano, com essa quantidade de jogos. Mas E eu falei ontem com o Vini Colorado, falei para ele do zagueiro. Falei, zagueiro, garoto novo. Ele tá confiante, e ele... A única coisa que ele não... Ele tá confiante, mas ele discorda do Pesolano, que falou que o Inter, apesar dessa derrota... Bom desempenho. E da primeira, que foi contra o Atlético Paranaense em casa, depois empatou com o Flamengo jogando bem, mas tem 1 ponto em 3 jogos. Caminho bom, a palavra. Foi um caminho bom. Pesolano. Todos queremos ganar, mas lo más importante es el desempeño. Obviamente que queremos desempeño y resultado, ¿no? ¿Sí? Esto se trata de resultados. Mas sería preocupante no conseguir resultado y no tener buen desempeño. Ahí sí sería preocupante. Podemos hablar que tenemos 1 punto, sí, mas el time viene trabajando muy bien, vocês lo ven, el torcedor lo ve, todos lo vemos. Merecemos más puntos, mas esto no es merecimiento. Hay que seguir trabajando para que los puntos lleguen. Chimi está dando la cara, está intenso, así que estar tranquilo y estamos por bom caminho. Do outro lado, Abel Ferreira falou do desempenho do Palmeiras e disse que foi uma vitória justa. A gente apresenta o que disse o técnico do Verdão. Acho que fizemos aqui um bom jogo, um jogo difícil, perante uma equipa difícil, muito bem organizada e treinada, e acho que no final, por aquilo que fizemos durante a primeira parte e a segunda, acho que saímos daqui com uma vitória difícil, mas merecida. E aí, turma? Foi merecido mesmo? O Palmeiras mereceu. Como é que tá a bola desse Palmeiras nesse começo de ano? Palmeiras é muito bom time. Quando joga com essa intensidade, quando joga com essa capacidade dessa concentração, é um time muito difícil de ser batido. Nós estamos falando de um Inter que eu acho que tem alguns pontos ruins, que para mim a defesa é um ponto vulnerável do Inter, mas o time do Inter do meio para frente tentou jogar. É que assim, você joga contra um Palmeiras, você não pode errar. Se você errar, eles vão matar o jogo. O Marlon, de novo, fez uma grande partida, o Andréas fez uma grande partida, o Lucas Evangelista entra bem, ou seja, o Palmeiras começa a ter peças ali para fazer as trocas ao longo do campeonato. O ano passado, quando o Lucas Evangelista se machucou, ele estava jogando muito bem e o Palmeiras sentiu isso. Então, assim, eu acho natural esse tipo de resultado se tratando de Palmeiras e pela forma como eles competiram. O Alan jogou bem. O Alan também jogou bem, fez um ótimo deu um tempo. corte no Bernardet que na área. Mas eu acho que o Palmeiras tem um padrão de jogo, né? Esse é o padrão de jogo do Palmeiras, principalmente quando joga fora de casa.
A gente via numericamente a superioridade da posse de bola do Internacional. O número de finalizações do Internacional é até maior que o número de finalizações do Palmeiras, mas o Palmeiras acerta 7 no gol para fazer 3. E o Internacional só chutou 3, que foram defendidas pelo goleiro do Palmeiras. Então, de 20 finalizações, 3 entraram. A média está muito baixa, né? Precisa melhorar esse índice, o Internacional. E o time do Palmeiras é esse padrão aí. Uma bola que tiver mano a mano do Tigrinho com o zagueiro, uma bola que espirrar na área e uma bola disputada por cima também do Flaco Lopes, ele vai resolver a partida. Ou vai ser o Maurício num lance, ou de repente o Andréas, que vem de trás. Quem? Andréas e principalmente a chegada do novo jogador, né? Que eu acho que quando entrar no time vai criar novas possibilidades, porque o John Arias é muito bom jogador. A gente vai falar dele, mas antes vamos ouvir o Andréas Pereira, que falou sobre o episódio do pênalti contra o Corinthians, as pisadas ali na região da marca da Cal. Vamos ouvir Andréas Pereira. Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê tem as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois, isso são coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente, e só estava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que estava meio solto o gramado. Agora não dá pra fazer de novo, né? Não, mas vamos ficar agora esperto, né? Como a gente também vai ter que ficar, eles também vão estar. E aí, Zé? Não, ele estava indo bem na resposta, tranquilo. Essa última frase, né? Foi querer dar uma desperta e acabou jogando tudo. Foi dissimulado, né? Foi querer jogou tudo para fora, tudo fora. Sim, ele estava indo bem. O Osmar Santos, igual o vaca holandesa, deu 10 litros de leite e enfiou o pé no balde. Foi tudo bem, tranquilo, estava explicando, estava tranquilo, não tem problema nenhum. Até porque ele estava repetindo que os próprios jogadores do Corinthians haviam falado sobre o lance. Mas tem necessidade. Hoje em dia é o mundo dessa questão de querer ser mais esperto, ser mais malandro, sabe? Em determinadas situações é um erro. Eu fiz ali mesmo, acabou, é do jogo, pronto, acabou aí. Se você multado, se eu vou ser suspenso, cabe às autoridades. Mas eu fiz, faz parte do jogo. Se eu não fizesse, outras pessoas poderiam fazer, outros jogadores fariam também, que já aconteceu. Então, não tem necessidade de querer ser esperto quando você tem uma série de milhões de imagens mostrando isso. E aí, Zinho? Não, foi irônico, né? Foi irônico, desnecessário o último comentário. Claro que ele não estava limpando a chuteira, gente. Foi irônico. Poderia simplesmente falar como ele falou. Se é certo ou errado, cada um comenta e dá a sua opinião, né? Agora, que isso já aconteceu várias vezes no futebol, aconteceu. Eu, quando jogava, tinha isso, né? A pessoa ia lá, chutava ali, tentava fazer algum tipo de catimba, aquela coisa assim, né? Pressão, joga a bola para aqui, joga a bola para ali, e acontece isso dentro do campo. Ele podia falar isso, que são coisas do futebol mesmo, e aí deixa para cada um analisar se foi certo ou errado. Eu, particularmente, acho que não é certo, né? Porque, assim, se a gente reclama dos gramados, volto a dizer, o próprio jogador, né, fez com que o gramado ficasse ruim para prejudicar o outro. E o Palmeiras venceu, né, como ele falou, foi um jogo importante, muito importante para a sequência. A pressão seria muito maior se o Palmeiras perdesse o jogo. Teve pressão no Corinthians, mas não foi tão grande, tanto é que o Corinthians se recuperou igual do Bragantino, que não foi uma semana pesada de cobrança porque perdeu o clássico. O Palmeiras seria diferente. E o Palmeiras começa muito bem, porque quando vence esse clássico, já tinha dado uma goleada no Vitória, empatou fora de casa com o Atlético Mineiro na estreia, que é jogo sempre difícil. Agora vence o Internacional, não está no momento bom, mas é o Internacional, fora de casa. E time que quer ser campeão tem que somar ponto também fora de casa. Essa coisa, você ganha em casa e vai buscar um pontinho fora. Isso é para você fazer uma campanha boa, mas para ganhar título, você tem que ganhar pontos assim, fora de casa, como o Palmeiras ganhou, e ganhou bem, né? E foi melhor do que o Inter. E assim, a estreia do Arias pode ser contra o Fluminense, né? Sim. Próximo jogo do Brasileirão do Palmeiras é contra o Fluminense em São Paulo. E ele foi apresentado e logo na primeira pergunta o tema Fluminense. Por que a volta para o Palmeiras, não ao tricolor carioca? Vamos ouvir John Arias.
Caraca, você gosta de confusão, né? Logo é cara, né? Cara, eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento na minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Vamos lá, John Arias, que num outro trecho mencionou que inclusive teve proposta do Flamengo e recusou por respeito ao Fluminense. Pascoal, Zé Elias, Zinho, temos 4 minutos, vou jogar o tema Arias, que certamente vai impactar o Palmeiras, um excelente jogador, mas esclareceu, pelo menos através do que ele acredita, a história Palmeiras e Fluminense. O Fluminense foi consultado a respeito da possibilidade de contratação do John Arias e disse que não tinha os 25 milhões de euros para contratar o jogador. O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, estava lá o documento assinado, a proposta pronta, e essa proposta foi apresentada ao Fluminense como manda o contrato do John Arias. Em caso de negociação, o Fluminense deve ser consultado. E o Fluminense foi consultado e disse que não tinha condições de exercer a compra do jogador naquele momento. Ponto. Não fazendo isso, o Palmeiras foi e contratou o jogador e vai pagar o John Arias dentro do prazo combinado com o futebol da Inglaterra e ele se apresenta no Palmeiras. Ele é profissional, né? Como a gente sabe que o Zinho jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou fora do Brasil, o Zé Elias jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou no Santos, jogou no Corinthians e outras tantas no futebol internacional. O respeito que ele tem pelo Fluminense ele vai manter. É o mesmo respeito que o Zinho tinha pelo Flamengo quando jogava no Palmeiras, o mesmo respeito que o Zé tinha ao Corinthians quando jogou no Santos. Então eu acho que isso é profissional e ele está sendo profissional. Zinho? Não, é bem na linha do que o Pascoal falou. O torcedor é paixão e a gente entende. É claro que o torcedor do Fluminense vai reclamar, alguns vão ofender até, né? Infelizmente acontece isso ao Arias, vão esquecer um pouquinho o que ele fez, mas ele falou, respeito total pelo Fluminense, a história dele não vai ser apagada porque ele foi brilhante no Fluminense, foi destaque no Fluminense, foi importantíssimo nas campanhas, nas conquistas, e se o Fluminense pagasse, ele voltaria com o maior prazer para o Fluminense, com certeza, porque ele falou, quero ser campeão de novo, o Fluminense poderia propor isso para ele, dar essa oportunidade para ele. Mas não tinha financeiramente a condição de cobrir a proposta do Palmeiras. E o Palmeiras, com certeza, abre todas essas possibilidades que ele falou, de ser campeão, de conquistar objetivos curtos e a médio prazo, que é também jogar a Copa do Mundo, e jogando no Palmeiras, jogando a Libertadores, com certeza ele vai estar na Copa do Mundo. Então, assim, é um baita de um reforço e é o jogador estilo Abel Ferreira. Estilo que o Abel gosta, o Arias tem todas as características para encaixar no sistema de jogo do Abel. Ele vai dar certo no Verdão, Zé? Acho que sim, tenho certeza, porque é muito bom jogador. É curioso, o Palmeiras já teve grandes jogadores nessa era Abel, mas com essa característica do Arias, talvez seja, não dá para dizer o único, mas muito particular, né, Zé? Não, a versatilidade que ele tem, né? Ele pode jogar por dentro, pode jogar por fora, pode fazer faz gol, prepara... Faz gol, chega, ele é muito bom jogador. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e, é claro, repercutindo a vitória e a liderança do nosso Palmeiras. Como o Zinho sempre fala, vem recuperando a confiança. Então, o Zinho sempre falou muito, para quem acompanha o canal, ele sempre falou aqui que o Palmeiras sempre foi muito confiável. O final da temporada foi ruim. E o Zé Elias falou uma coisa também importante. O Palmeiras caiu muito de produção depois que o Evangelista se machucou.
Então o meio de campo ficou capenga, porque nem o Aníbal e nem o Emi Martins conseguiram dar uma firmeza para esse elenco, para esse time. Então hoje temos aí o Andrés com o Marlon Freitas, temos aí o Evangelista voltando, entrando já bem, voltando ao seu futebol de excelência, igual ele estava fazendo no ano passado. Então assim, muda muito o Palmeiras só com a chegada do Marlon Freitas e o retorno do Evangelista. Porque o meio de campo manda no time o meio de campo. Quem ganha o meio de campo ali, cara, praticamente vence a partida. Porque quando o time tá com o meio de campo perdido é muito complicado. Então por isso que o Palmeiras até no final do ano passado ficou muito com aqueles chutões. Esse ano acontece ainda, mas porque os jogadores ainda estão recuperando seu condicionamento físico, né? O entrosamento. Então acontece, mas acontece bola trabalhada também, acontece gol de bola parada. Então o Palmeiras vem se reencontrando e com esse meio de campo reforçado com o Marlon Freitas e o retorno do Evangelista. Agora, mais a chegada do John Arias, cara, realmente é um super Palmeiras pintando para 2026. Porque, cara, é um time que não vai ficar devendo para ninguém. É claro, do meio para frente, né, rapaziada? Do meio para trás a gente tem nossas ressalvas, principalmente aí para um lateral direito que, assim, foi muito cobrado a chegada de um zagueiro. Só que eu tenho visto evolução no futebol do Murilo. Depois daquele jogo que foi muito ruim lá contra o Atlético Mineiro, ele fez uma sequência desses 3 jogos jogando bem e recuperando a sua confiança. Para quem não viu, o Murilo, né, ele falou em uma entrevista sobre o Barros, defendeu o Barros, falou que ele estava passando por uma situação complicada pessoal, tá? E o Barros ajudou ele muito, então eu acho que essa questão pessoal podia estar atrapalhando o futebol dele. E ele vem reconquistando essa confiança, então se Deus quiser a gente acredita que ele pode sim reconquistar a confiança também da torcida para que ele continue sendo ali o titular ao lado do Gustavo Gomes. Mas sinceramente, para lateral a gente precisava de um cara, porque nem o Kelvin nem o Giai dão conta. Mas assim, do meio para frente, cara, com a chegada do Arias e daqui a pouco o retorno do Paulinho, é sim um super Palmeiras para 2026. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? A situação do Andrés, tava só tirando ali a sujeira da chuteira, meu irmão. Para com mimimi, cara. Acabou, se fosse contra o Palmeiras, ninguém ia falar nada. Agora, tudo que o Palmeiras faz fica essa celeuma. Pelo amor de Deus, eles foram malandros, né? No jogo da final do ano passado na casa deles, que depois dos 30 minutos não teve jogo. E aí? Eles foram malandro, eles foram espertos, jogou com a torcida. Meu irmão, agora o Palmeiras foi o malandro e conseguiu a vitória no derby. Então, deixa aí nos comentários a sua risada pro comentário, pra fala do Andrés Pereira. Só tava tirando a sujeira ali da chuteira. E essa chegada maravilhosa de John Arias. Então, deixa aí nos seus comentários a sua opinião sobre tudo isso. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você. Então, você que puder também deixar o like e hypar o vídeo, rapaziada, hype esse vídeo com força, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui, cara, o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você. E quando você hypa o vídeo, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então eles mostram para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.